Ezequiel capítulo 33. Mais uma vez, a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte, porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser aquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte, ó filho do homem. Fala à nação de Israel e ponderas-lhe, considerando que estais comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como
um grande peso de culpa e estamos desfalecendo por causa de tantos erros, como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Por que o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatriotas: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio: em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este, que deixou de ser ímpio, restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda a certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém,
ó casa de Israel, dizei: o caminho de Yahvé não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e, conseguindo chegar a mim, exclamou: eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim, e ele fez com que minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Assim, a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então, uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo: ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar: Abraão era tão somente uma só pessoa e, entretanto, possuiu essa terra. Mas nós somos muitos. Com certeza, receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai e dize-lhes: assim declara Yahvé, o Eterno Soberano, considerando que costumais comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue. Ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações e cada um contamina a esposa do seu próximo. E ainda acreditam que têm o direito de possuir a terra? Sendo assim, isto lhes dirás: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados. E os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono por causa de todas as abominações.
e práticas idólatras, nojentas, que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas, de fato, não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles.